Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informações exclusivas do Corinthians. Você pediu e eu fui atrás. Vou te trazer a multa rescisória do contrato de Andileri no Corinthians, tanto para jogar no futebol brasileiro ou também no exterior. Multa lá de fora e multa interna também, tudo isso agora com exclusividade. Vou te falar também se há prioridade por parte do Corinthians na renovação do lateral esquerdo argentino. Vou te contar tudo com exclusividade agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Matheus Bidu renovando o contrato por mais 3 anos com o Corinthians. Tudo isso e muito mais. Tem o Corinthians voltando de um folgão daqueles, meu amigo. E entre 6 e 8 desfalques tem o Ramon Dias nesse retorno aos trabalhos nesta quinta-feira. E vamos também falar que o ex-funcionário do Corinthians que denunciou a questão do cambismo envolvendo os ingressos do Timão vai ser ouvido pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Tudo isso agora. Olha só, vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Marcelo, Munhoz, que foi o ex-funcionário do Corinthians que acabou denunciando, aquela um possível esquema, de ingressos, denunciando o cambismo, em relação ao fiel torcedor, uma vergonha. Hoje a porcentagem é abaixo de 50%, dos torcedores, do fiel torcedor que realmente tem tido acesso aos ingressos na Neoquímica Arena durante os jogos do Corinthians, tá? A tendência é que ele seja ouvido para dar esclarecimentos ao Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Então, o ex-chefe aí da TI, da Tecnologia da Informação do Corinthians, foi convidado para prestar depoimento às comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo, tá? Os dois grupos aí já trataram, de problemas no fiel torcedor no ano passado, estão de olho, em relação a isso. O blog do Perrone ouviu o Pantaleão. Lembra o Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do Corinthians, que acho que foi o melhor diretor jurídico aí que passou pelo Corinthians nos últimos anos. E no Corinthians é assim, parece que coisa boa passa rápido, Esse assunto, vamos abrir aspas para o Pantaleão, esse assunto, o convite para o Munhoz, está na pauta para uma avaliação. Não descarto essa possibilidade, de toda forma vamos verificar. Talvez uma oitava conjunta por mais de uma comissão do Conselho. Nos próximos dias teremos uma definição sobre esse assunto, disse aí, o Leonardo Pantaleão, ele que preside a Comissão de Justiça, do Corinthians no Conselho Deliberativo, tá? As supostas irregularidades foram apontadas por Munhoz em entrevista ao GE, entrevista ao UOL, enfim, que ele ali faz denúncias gravíssimas, em relação aos ingressos do Corinthians, inclusive, já tem ingresso aí sendo vendido, a 600, R$1.500, até muito mais do que isso para o jogo decisivo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, final do Campeonato Paulista, tá certo? Vamos aguardar, ver o que vai dar essa história, mas é muito triste, Assim, o Corinthians não vai crescer nunca, o seu número de fiel torcedor. O Corinthians era para ser o top, o primeiro da lista, em relação a fiel torcedor aqui no Brasil, pela massa, que são 35 milhões de torcedores. Comenta aqui embaixo e me diz o que você acha disso tudo. Corinthians voltou a trabalhar, hein? Bora trabalhar, Ramon Dias! Corinthians pegou 3 dias de folga, O Ramon Dias, Fabinho Soldado, Emiliano deram aí um folgão, para os jogadores. Então eles não trabalharam na segunda, na terça, na quarta. Hoje foi só um engano que eu gosto, um regenerativo. Talvez amanhã, quem sabe, bola. E ainda não saiu a programação para a gente saber se o Corinthians vai trabalhar no sábado e no domingo. É bom lembrar que o Corinthians na próxima quinta-feira tem um jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 no jogo de ida, Venceu fora de casa e agora decide na Neoquímica Arena na próxima quinta. O Corinthians tem 8 desfalques, mais ou menos, tá? Nesse retorno aí do time, do elenco após essa folga. Memphis Depay, Carride, Félix Torres, Romero e José Martínez estão representando suas respectivas seleções, na data FIFA. Além deles, o Igor Coronado trata de uma lesão, no tendão do músculo adutor da perna direita, o Coronado, e o Garro também, com aquele probleminha no joelho, que é aquela lesão crônica, ele também tem um problema sério,
então estão tratando, tá? A informação que eu tenho é que os dois, tá, tem grande chance de estarem à disposição para o técnico Ramon Dias para o jogo contra o Palmeiras. Coringão voltou de folga. Você concorda com os 3 dias de folga? Você acha que é muito ou não? Ou tá tudo certo? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Matheus Bidu está renovando o contrato com o Corinthians por mais 3 temporadas, tá? A informação, né, foi divulgada pelo GE, tá? O lateral esquerdo que hoje perdeu a posição de titular para o Andileri, né, e não poderia ser diferente. O Andileri tem realmente, né, atuado muito bem, foram 3 partidas com destaque, né? Ele anulou o Estevão na primeira final, né, do Campeonato Paulista, no primeiro jogo da final, e nos outros 2 jogos foram 2 assistências, uma contra o Mirassol, importantíssima, e outra, né, contra o Santos, também muito importante, né, tomou conta. E o Matheus Bidu está perdendo espaço, só que está perdendo espaço, mas ele é o substituto imediato do Andileri, né, porque o Palácio, eu já avisei, teve problemas internamente, né, e curiosamente, depois que eu falei aquilo, não adianta, Emiliano, vir na entrevista e contar a história. Nunca mais o Palácio foi utilizado. Foi coincidência? Nunca mais foi utilizado. E ele teve problema de indisciplina lá e não gostaram, tá? A reclamação porque não estava jogando. Esse foi o tipo da indisciplina. E o Hugo também perdeu espaço. O Bidu é o substituto imediato. Então, o Bidu vai assinar contrato com o Corinthians por mais 3 temporadas. O contrato dele terminava no final de 2025. Então, ele vai ficar 26, 27 e 28. O contrato dele vai até dezembro de 28. Enfim, se você acha que é exagerado ou não, se você acha que vale os 3 anos, comenta aqui embaixo, tá? Eu já trouxe o salário do Bidu, é um salário baixo, deve, né, ter um bom aumento aí. Depois eu vou trazer isso para vocês com certeza, tá bom? Vamos aguardar, faltam apenas detalhes burocráticos, tá? O camisa 21 perdeu espaço, mas aos 25 anos o Bidu renovando por 3 anos. Ele está desde 2023 no Corinthians e soma 84 jogos, tá? Com a camisa do Timão, e ele marcou 5 gols. No finalzinho, fez até golaço no final da temporada passada. 2 gols foram marcados, inclusive, nesta temporada. Biduzeira renovando por 5 anos. Comente aqui embaixo o que você acha disso, né? Senão, eu posso fazer uma entrevista com o Bidu também e perguntar para ele o que ele achou, se ele tá feliz. Tá feliz com os 3 anos, Bidu? Tá feliz, tá feliz. Aí, exclusivo, Bidu no Blend de Informações. Deixa o like aqui. Agora, exclusivo mesmo, são os detalhes, né, do contrato de Fabrício Andileri. Na verdade, é Fabrício Anchileri, né? E eu vou contar para vocês agora com exclusividade, multa rescisória e se existe prioridade por parte do Corinthians para renovar o contrato com o lateral esquerdo argentino. Mais uma vez, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, né, trazendo para vocês aqui informações, lembrando que ontem eu trouxe uma notícia que eu considerei uma notícia boa, né, em termos, né, de futebol, né, falando de futebol, o Anchileri até que tem um salário aí, né, razoável no Corinthians, 486 mil. Ganhou ganhou luvas também, né, premiações de 1 milhão, mas 486 mil reais por mês, né, somando ali a imagem, né, que está sendo diluída no contrato, também a CLT, tá? E aí vocês perguntaram para mim, quando eu postei isso, eu vi vários comentários aqui no YouTube também, né, quando eu fiz o corte do vídeo e coloquei no Instagram, vocês queriam saber a multa rescisória dele, porque tem janela no meio do ano, e o contrato do Anchileri também só vai até dezembro deste ano. E vocês queriam saber se tem prioridade de renovação, né? Normalmente, quando você faz um contrato curto assim com algum jogador, o clube tem prioridade na renovação, tá? Então vamos lá os detalhes agora exclusivos. Primeiro, vamos falar da multa rescisória do nosso querido Fabrício Anchileri. São 100 milhões de euros, né, a multa internacional. Então a chance dele sair no meio do ano é mínima, né? Ninguém vai pagar 613 milhões de reais para contratar o Anchileri lá fora, ele que estava no reserva do Getafe lá, apesar de ser de se mostrar um baita lateral aqui até o momento.
E a multa internamente, né, a multa interna, né, melhor dizendo, para clubes brasileiros, nenhum clube brasileiro também, fiquem tranquilos, vai levar o Anchileri. A multa de 300 milhões de reais. E só para converter ao contrário, né, 48 milhões de euros. Então, nenhum clube também do futebol brasileiro vai pagar quase 50 milhões de euros em um lateral esquerdo que tem mais de 30 anos. Então, em relação ao meio do ano, o Corinthians está seguro, a não ser que chegue uma boa proposta e o Corinthians aceite, né, uma proposta abaixo da multa, nunca vende pela multa, né? E o Corinthians aceite, tá? Mas até o momento, assim, é bem seguro. Agora, essa é a notícia boa. Até agora é só notícia boa em relação ao Chile. A gente trouxe em primeira mão a negociação proposta que estava encaminhada e que ia fechar. A gente trouxe em primeira mão também o salário do jogador. A gente traz em primeira mão multa. Tudo notícia boa. Agora vem a notícia que não é tão boa. Não existe nenhuma cláusula de prioridade para o Corinthians na renovação contratual no fim deste ano. O Corinthians não fez questão, né, de colocar essa cláusula ou de exigir essa cláusula para que o atleta atuasse no Corinthians aqui no futebol brasileiro até o final deste ano, tá? Então essa é a informação que eu acho assim que não é tão boa, porque o Corinthians deveria ter se preocupado com isso, né? Uma prioridade de compra, algum vínculo, assim, alguma coisa que pudesse dar ao Corinthians alguma vantagem em relação a outros clubes, tá? Principalmente lá da Argentina, enfim, a gente não sabe aqui no Brasil. Mas é isso, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora tudo é o derby. O Corinthians se reapresentou, voltou aos treinamentos, tem a volta de Coronado. Será que ele vai estar à disposição na grande decisão na próxima quinta-feira? Lateral renovando o contrato. E a volta do Memphis vai acontecer quando? Já te digo que antes dos demais. Agora tudo é derby, né, rapaziada? Teve aquela folguinha, os jogadores descansaram, a gente sabe que isso faz parte. O Yuri Alberto, por exemplo, né, tava lá curtindo o São Miguel dos Milagres, lá nas Alagoas, curtindo o aniversário com a família, aquela coisa toda, outros atletas também. Teve gente que não, né? O Ranieri, por exemplo, abdicou da folga, provavelmente, não sei, se sentindo algum déficit aqui ou entendendo que precisava de um algo a mais. Isso é muito legal, né? Mostra um profissionalismo, não quer dizer que todos precisam fazer isso, a gente sabe que a folga também é importante, mas eu acho legal quando o jogador percebe, né? Sente que precisa realmente de um complemento e ele abriu mão da folga para trabalhar nesse período aí no CT, mas todo mundo retornou nessa quinta-feira no centro de treinamentos e terá aí 7 dias ininterruptos até a grande decisão na quinta-feira da semana que vem, no dia 27, na Neoquímica Arena, diante do Palmeiras. Todo mundo voltou, menos os jogadores presentes na data FIFA, né? Que são 5 no total. O Memphis Depay, com a seleção da Holanda, o André Carrilho com a seleção peruana, Romero na seleção paraguaia, José Martínez na venezuelana e o Félix Torres na seleção do Equador. 5 jogadores que estarão na data FIFA. E, com exceção do Memphis, os outros jogadores, eles ainda têm compromissos no dia 25, 2 dias antes da final. E isso realmente é um problema, né? Porque você tem aí 48 horas entre uma partida e outra, além da logística de você retornar. Então, isso pode gerar algum tipo de complicação para esse segundo jogo no aspecto físico, né? Mas vale lembrar que o Palmeiras também tem jogadores envolvidos, né, nessa data FIFA. O Memphis Depay, ele é um pouquinho diferente porque ele entrou em campo nessa quinta-feira com a seleção da Holanda diante da Espanha pela Nations League, empatou em 2-2. Eu vi algumas críticas diferentes, né, relacionadas ao Memphis, né? Alguns entenderam que ele fez um papel importante, ele jogou mais centralizado no ataque, né, diferentemente de como ele joga no Corinthians. A bola chegou pouco em alguns momentos, então eu vi algumas análises ponderadas em relação a isso. Tem um momento no final do primeiro tempo em que ele tem um chute interessante, que o goleiro da Espanha faz uma defesa e que ali foi mais falta de sorte do que qualquer outra coisa, mas que ele acabou fazendo um jogo apagado. O jogo terminou 2-2, ele foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo, quando inclusive o Ronald Koeman coloca um zagueiro. E aí depois tem o empate da Holanda, 2-2 e tudo mais. Mas o Memphis é um cara que tem um histórico, né? Ele é o camisa 10 da seleção da Holanda, ele tá buscando o seu artilheiro máximo. Restam aí 4 gols, se não me engano, para ele superar o Van Persie, né? Ou pelo menos empatar com o Van Persie. Então, é um cara que, enfim, é muito
muito respeitado na seleção holandesa, e tem o jogo da volta. Diferentemente da gente que está jogando, né, eliminatórias sul-americanas, eles estão jogando a UEFA Nations League. E aí, nesse jogo de ida contra a Espanha, foi 2-2, e agora eles atuam no jogo da volta, em solo espanhol, no domingo, dia 23. E depois disso, ele já está liberado para voltar. Então, o Memphis, provavelmente na segunda-feira, dia 24, 3 dias antes do derby, já estará de volta trabalhando com o restante do grupo, o que acho que representa algo importante, né? Algo importante para um dos principais jogadores do Corinthians. A gente está falando também sobre retornos, sobre preparação e tudo mais, né? E esse elenco vai trabalhar muito durante essa semana inteira. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem o trabalho em 2 períodos. Mas a principal notícia veio através da assessoria de imprensa do clube, dando uma atualização sobre o estado de clínico, né, e físico, melhor dizendo, do Igor Coronado. Que já faz parte, já participa da sua transição para o campo. E, inclusive, deve estar à disposição para a grande final na próxima quinta-feira. Dificilmente como titular, né? O Rodrigo Garro é o titular, mas ele não jogou no jogo de ida, sente ainda dores no joelho, a gente sabe que é um jogador que está recebendo todo o cuidado, mas ele tem esse período de preparação até lá. Eu imagino que o Garro vá ser titular. Se o Garro não jogar, acho que o Ramon repete a mesma escalação do jogo de ida, com o Memphis fazendo aquela função mais por dentro, com o Romero e o Yuri no ataque, e o Coronado fica para o segundo tempo, assim como o Rodrigo Garro, talvez. Acho que ele já prioriza essa escalação sem o Garro com o Romero no time. E, claro, o Coronado acaba se tornando uma opção, uma alternativa importante. Eu lamento, inclusive, essa lesão do Coronado, né? Ele teve uma lesão muscular no tendão do adutor da coxa direita, né? Uma lesão muscular na coxa direita que deixou ele fora de combate. Inclusive, ele tinha uma previsão de voltar no começo do mês de abril, e essa previsão ela foi antecipada justamente pela recuperação dele. É um cara que a gente sabe que tem boa qualidade técnica, jogou 10 partidas já nessa temporada, tem 2 gols, nenhuma assistência. Poderia estar entregando mais? Poderia. Mas assim como todos os jogadores, acho que naquele momento que ele estava, né, foi antes da fase de mata-mata, na fase de grupos do Paulista, a gente viu rodagem de elenco, viu algumas oscilações, a gente não viu a pleno ainda desses atletas, né? Então, o ano passado, acho que o Coronado foi super importante, tem uma partida dele contra o Fortaleza na Sul-Americana, então, que é de cinema, naquele momento em que nas Copas o Ramon meio que preservava o time, né, focava no brasileiro por causa da situação, zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E aí nas Copas dava uma mesclada, e o Coronado jogou algumas partidas e bem nesse sentido. Eu sempre falo que eu acho que o Coronado, qualidade de técnica, assim, de bola, ele tem muita, cara, impressionante. E daqui a pouco, né, nessa inconstância do Garro, que tá sofrendo realmente com essas dores no joelho, e me parece assim que é uma lesão que ele não consegue, não é um caso cirúrgico, né? É uma questão de você tratar, ele tá jogando com algumas infiltrações, então tomara que o Garro tenha tempo para se recuperar, e tomara também que o Coronado assuma esse protagonismo na ausência do Garro, ou pelo menos se torne uma opção importante para banco de reservas. No segundo tempo os jogos se alternam, né? Se mudam, eu tenho sentido falta de opções ofensivas, eu sei que tem o Thales Magno, que sempre entra bem, mas assim, já não tem mais uma substituição para o Yuri Alberto, né? O Héctor Hernandes não disse a que veio, o Pedro Raul foi embora, então não tem uma solução, não que o Coronado seja um atacante, mas é bom você ter qualidade no elenco para você mudar uma partida no segundo tempo, especialmente se você tiver uma dificuldade de contar com o Garro. Então eu achei uma ótima notícia esse retorno do Coronado, pelo menos para ficar à disposição, é uma arma que o Corinthians vai ter no segundo tempo, pelo menos nessa partida de volta. E para a gente fechar esse vídeo, temos que falar da possibilidade de renovação do lateral Matheus Bidu. Me estranha um pouco, porque o Bidu foi já negociado, já foi colocado como moeda de troca muitas vezes. Inclusive no ano passado, ele começa o ano meio que escanteado e vai reconquistando a sua titularidade aos poucos e termina o ano até em alta, termina o ano bem. Esse ano ele de novo volta a ter um espaço, daqui a pouco ele já vai esmorecendo de novo, começa a ter problemas defensivos, vai sendo tirado de lado. O Hugo chegou a ser titular em alguns momentos para o Matheus Bidu ficar na reserva, e aí depois, com a chegada do Angileri, evidentemente que nem o Hugo nem o Matheus Bidu foram mais considerados no time titular, a não ser na Libertadores, né, na pré, onde o Angileri não estava inscrito e o Bidu teve que jogar.
E aí a escolha foi pelo Bidu e não pelo Hugo. O Bidu eu acho que pode ser um cara para grupo. Se ele mantiver ou se ele tivesse aquele nível que ele termina a temporada passada, pô, ele seria um bom reserva, sabe? O problema é que ele começou o ano oscilante de novo. Então eu não sei até que ponto, né? O time estava muito encaixado, o Bidu estava muito bem no final do ano passado, ou se realmente ele apresenta dificuldades. E o que mais me espanta é que a renovação dele seria por mais 3 temporadas. Eu sei que ele é jovem, eu sei que é natural oscilar, mas eu confesso para vocês que quando a gente olha para as laterais do Corinthians, eu acho que é um tema sensível. Eu acho que tem que ter uma análise um pouco mais criteriosa para entender se é solução, se não é, se é alternativa, se é jogador para grupo, se não é. Enfim, vale a pena renovar ou vale buscar outro no mercado?